Abra comigo. Tecnologia dá nisso, né? Se fosse o papel, não fazia isso. Abre comigo em Eclesiastes, capítulo 1. Nós estamos começando uma nova série hoje, série de pregações, é a série Oxigênio. Eu queria inclusive parabenizar a igreja pelo engajamento na divulgação dessa nova série. Eu vi muita gente colocando no seu Instagram, no Facebook, o Instagram da igreja divulgou, e esse é realmente o nosso papel, viu gente? Nós precisamos divulgar aquilo que nós vamos pregar, porque as pessoas precisam ouvir a mensagem do reino, a mensagem do evangelho. Então, foi muito animador ao longo da semana eu ver alguns irmãos comentando na expectativa do que vai ser a série, compartilhando com expectativa do que seria essa série. E agora a gente realmente começa a série Oxigênio, lutando contra uma vida sufocante. Eu vou ler esse texto na versão NVI. Eu sei que não é a versão que você tem. Daqui a pouquinho eu vou projetar o texto de novo na versão NVI, a gente vai poder acompanhar, mas agora eu quero ler ele aqui, e você me acompanhe na Bíblia na versão que você tiver. E eu vou ler na NVI porque Eclesiastes já é um livro difícil. Com uma linguagem antiga ele fica difícil dobrado. Então na NVI ele tem uma compreensão mais fácil desse texto, por isso eu selecionei essa versão bíblica, tá bom? Mas o conteúdo é o mesmo, apenas é uma tradução um pouco mais moderna. Diz assim: as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer, veja, isso é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tão poucos serão lembrados pelos que vierem depois deles. Eu tenho a impressão de que esses são os versos mais deprimentes da Bíblia, mas existe oxigênio para esse sufoco desse verso, e é sobre isso que a gente vai refletir. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Pai querido, nosso Deus Santo, nós lemos a Tua Palavra, nós vamos refletir sobre a Tua Palavra, mas é somente o poder do Espírito Santo que pode penetrar as barreiras do nosso coração, pode quebrá-las e pode fazer em nós um milagre de transformação da mente e do coração. E é isso que pedimos, ó Deus, nos faz olhar para Cristo hoje. Nós queremos olhar para Jesus, é para o alto, porque é do alto que vem o nosso oxigênio. É do alto que vem a nossa vitória, é do alto que vem o poder para a nossa vida, é do alto que vem a transformação. Nós pedimos assim, em nome de Jesus, nosso Salvador, a quem nós tanto amamos. Amém. Alguém aqui assina o Disney Plus ou o Disney+? Alguém assina? Levanta a mão para mim para eu ver. Eu tenho um filho de 2 anos, então eu tenho desculpa para poder assinar. Agora, por exemplo, tem uns... tem. O Ricardo também tem uma desculpa. Agora tem uns aí que depois vai ter que... Vamos ver o que vocês estão assistindo. Brincadeira, gente. O Disney é muito bom, né? O Disney Plus é muito bom. Eu uso a desculpa do meu filho, mas quem assiste sou eu, tá bom? E o Disney Plus, ele lançou um filme no dia 25 de dezembro do ano passado, chamado Soul. Soul é alma em inglês. Vocês assistiram Soul? Assistiu Soul? Assistiu ontem? O Soul é um filme realmente muito bom, eu gostei bastante dele. Qual que é a história desse filme? A história é um homem chamado Joe Gardner, é um homem de meia idade, aproximadamente aí uns 40 anos de idade, que ainda mora com a mãe.
E ele é um músico, ele é um pianista. O pai dele também era músico. E aí ele sonha com o dia em que ele vai realmente brilhar na música. Ele sonha com o dia em que ele vai tocar nessas noites de jazz muito famosas ali na cidade. Eu creio que a cidade dele é Nova York. E ele vai poder tocar ali, e ele vai entrar naquela música, ele vai ser famoso e reconhecido, ele vai ganhar dinheiro com aquilo que ele faz. Só que a vida vai passando, ele vai chegando ali próximo aos 40, provavelmente, ele não consegue, ele é reprovado diversas vezes nessas suas tentativas de tocar esse jazz, de tocar com bandas famosas, e aí ele sente que a vida dele nunca começou, porque ele ainda não chegou lá, ele se tornou algo que, eu não conheço tanto da cultura americana, mas pelo que eu vejo em filmes e séries, é algo frustrante, ele se tornou um professor de ensino médio. Pelo que eu vejo em algumas séries, isso para eles parece ser algo, tipo assim, de alguém que deu errado. Embora para nós não seja assim, para eles, pelo que eu enxergo, às vezes parece que ele fracassou. E aí ele teve que dar aula. Enquanto nós aqui optamos, às vezes, por dar aula e por aí vai embora. Não estou de modo algum desmerecendo os nossos professores. Estou falando da cultura americana, não da brasileira. E aí, esse homem, Joe Gardner, ele sente frustração por simplesmente ser um simples professor e dar aula para meninos ali de 13 ou 14 anos, até que um determinado dia, ele consegue uma vaga para tocar numa famosa banda de jazz. E aí, ele toca, já no final do filme, o filme se passa entre o dia que ele consegue a vaga e até o dia que ele toca. É um período de um dia, é o período que acontece o filme. E aí ele vai lá no final do filme, toca, e ele sai e sente um vazio. Passa para mim, por favor, Andressa. Apaga mais essa aqui, consegue? Ronaldo, só para o pessoal enxergar ali, você consegue apagar essa luz? O Joe Gardner, só para a gente enxergar ali essa tirinha. Tá quase, mais um pouco. Isso aí, pronto. Agora vai todo mundo enxergar, não tem problema. Agora não tem, né? Eu acho que agora ficou fácil. Pode deixar assim, Ronaldo, daqui a pouco acende. É 1 minuto só, não tem problema. Não, só pode deixar. Eu vou esperar até ele deixar, ó. Ele continua tentando, e eu pedi para ele deixar, ó. Obrigado, Adão. Onde é que eu estava? Contada a tirinha. O Joe Gardner, na hora que ele sai, ele conversa com essa mulher aqui, que é a Margarete, alguma coisa que eu esqueci o nome dela. Ela é a líder da banda, a saxofonista. E aí ele fala para ela, não era do jeito que eu imaginei. Ele achou que ele ia sair dali pisando nas nuvens, ele achou que ele ia sair ali completamente diferente daquilo, mas ele saiu sentindo aparentemente o mesmo vazio que ele entrou. E aí acontece esse diálogo que eu quis colocar projetado para a gente ver. Se você ainda não assistiu o filme, vale a pena. Nesse diálogo, ela diz o seguinte para ele: tem uma história sobre um peixe, e esse peixe foi até um ancião e disse: estou procurando um negócio, estou procurando um tal de oceano. E aí o ancião vira para esse peixe e fala assim: o oceano? Falou o ancião, você está no oceano. E aí ele disse: isso? Disse o peixinho, isso aqui é água, eu quero o oceano. Pode acender, Adão. Pode acender a luz, Adão. O oceano? Isso aqui é água, eu quero mesmo é o oceano. E aí às vezes eu me pergunto o seguinte: quem foi que atire a primeira pedra? Quem nunca procurou o oceano, porque achou que a sua vida era só água? Quem foi que nunca idealizou uma vida que não existe, porque cansou da sua vida medíocre, rotineira, uma mesmice todo dia, cansou de acordar às 6 da manhã, trabalhar de 8 às 18, chegar em casa às 19, jantar, assistir uma sériezinha à noite, depois botar seu filho para dormir? Quem nunca cansou dessa vida e quis viver, vou usar uma linguagem do Instagram que eu vi hoje, viver uma vida épica? Vocês já viram isso no Instagram? Agora a moda do Instagram é colocar assim: você não vive uma vida épica porque você não quer. Mentira, né, gente? Todo mundo sabe que isso é mentira. Mas o Instagram e o Facebook vendem uma vida que não existe. Ou que, para existir, você teria que abrir mão de muitas coisas que talvez não valha a pena. Quem foi que nunca idealizou uma vida em que você se torna famoso, em que você tem uma liberdade que você não tem hoje, uma vida que você sente que é aquela vida plena, que você anda nas ruas, que todo mundo vai ter inveja da sua vida e falar: eu quero viver a vida dessa pessoa? Quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra.
Porque todos nós, de vez em quando, a gente imagina vidas que não existem. Ou senão a gente mira algumas coisas na vida e a gente pensa que a vida só vai começar e você vai atingir essa vida de verdade na hora que chegar. Por exemplo, algumas pessoas idealizam isso em relação ao casamento. Elas falam, no dia que eu casar, eu vou começar a minha vida. E aí o camarada está lá com 40 anos, ele não casou e a vida não começou. Como é que faz? Eu me lembro quando eu estava no seminário, a Sara está aqui para não me deixar mentir sozinho, que eu falava isso para ela, eu falava, na hora que eu terminar esse seminário onde estuda teologia, a minha vida vai começar. Pergunta se começou. É a mesma coisa. A vida continua seguindo o curso. Ontem, um jovem, eu preguei essa mensagem na mocidade lá da Central, e na volta eu dei carona para um jovem, ele falou isso, nossa, Vitor, eu imaginava que realmente a minha vida só ia começar quando eu arrumasse uma namorada. Hoje eu entendi que eu preciso começar a viver a plenitude de Deus agora. Eu falei, rapaz, ali, pelo menos ele entendeu o que eu quis dizer naquela noite. Os demais eu não sei, mas ele entendeu, porque é exatamente isso. Às vezes a gente procura oceano, porque você acha que essa vida sua é só água, é só rotina, é só canseira. E algumas vezes a gente chega tão profundo nesse nosso sentimento, a ponto de achar que a vida não tem sentido nenhum. Já caíram nessa também? É possível que sim. É possível que entre aqueles que já são jovens há mais tempo aqui, que tem uma juventude prolongada, é possível que você já tenha olhado para a vida e pensado, o que eu estou fazendo aqui? Você sai, vai lá para o seu escritório e você pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Você entra na faculdade e você pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Que sentido tem eu estudar isso aqui? Que sentido tem eu trabalhar nisso aqui? A vida parece que não faz sentido nenhum. Só que eu tenho um recado para você, terrível, é que não faz mesmo, viu? A vida não faz o menor sentido. É isso que Salomão está dizendo aqui, e é nisso que eu acredito. Por mais deprimente, doloroso que seja, a vida não faz o menor sentido. Trabalhar para ganhar dinheiro, você vai morrer. O que você vai fazer com esse dinheiro que você juntou? Você vai morrer. Você vai deixar para quem? E se seu filho gastar tudo? Para que você está construindo um império? Você vai morrer. Para que você está trabalhando para mudar a sociedade? Ninguém vai lembrar de você daqui a 10 anos. Aí as pessoas ficam me olhando e pensando assim, ele vai se matar na hora que sair daqui, né? Calma, gente, eu não perdi a lucidez ainda não, a gente vai chegar lá, fiquem tranquilos. Mas por enquanto apenas sintam o sufoco, comece a sentir um pouquinho de falta de ar ao perceber que a vida não faz o menor sentido. A sua vida não passa de água, a sua vida não é o oceano. Nenhuma vida é oceano. Nenhuma vida é a vida que você imagina, a sua vida é isso mesmo, e o resto da sua vida vai ser isso aí que você vive aí mesmo. Você pode até ganhar um pouquinho mais de dinheiro ou muito dinheiro e vai continuar sendo isso daí. Porque a vida é só essa água mesmo. Mas calma, eu sei que é meio sufocante você imaginar isso, mas daqui a pouquinho a gente fala do oxigênio. O autor de Eclesiastes, ele chegou a essa conclusão. Eu não estou dizendo isso de mim mesmo, eu estou dizendo isso de acordo com Salomão. Se é que foi Salomão que escreveu Eclesiastes. Existe a possibilidade de ter sido Salomão ou de alguém que escreveu segundo a vida de Salomão. Mas de qualquer forma a gente vai fazer um combinado que a partir de agora eu vou falar Salomão e todo mundo vai aceitar que isso está certo. Pode ser? Porque até eu ficar explicando e voltando, é Salomão e pronto. Então, Salomão olhou para a vida e disse o seguinte, nada faz sentido, tudo é inútil. Tem um pastor que o Marquinhos gosta muito, Emílio Garófalo, ele comentando esse texto de Eclesiastes, ele diz assim, o que se está tentando traduzir? A sensação que temos de que esse mundo está cheio de coisas boas e valiosas, mas ao mesmo tempo imperfeitas e que não satisfazem o coração. O sentimento de que esse mundo não tem valor excepcional, mas de que há algo... Aliás, esse mundo tem valor excepcional, mas de que há algo muito errado com ele. Essa tensão nos corrói e comove. Crentes e descrentes sabem disso. É algo que vai e vem ao coração. Há dias que estamos satisfeitos com o trabalho, com a família, com os planos, e de repente tudo nos parece vazio, inútil e sem sentido. Essa é a experiência de Salomão nesse texto. Quem foi Salomão?
Talvez você não saiba, então eu preciso abrir um parênteses para te explicar. Salomão foi o terceiro rei lá em Israel. O primeiro rei foi Saul. Saul perdeu sua dinastia, em seguida veio Davi, e Davi era filho de Salomão. O último rei a reinar com Israel ainda numa terra unificada. Depois de Salomão, houve uma divisão entre o reino do norte e o reino do sul, com o filho dele, Roboão, e Jeroboão reinando no reino do norte. Salomão, ele começou a sua vida reinando como um servo de Deus humilde, submisso e cheio do Espírito Santo. Você vê que o pedido central de Salomão para a vida dele era sabedoria, e Deus derramou sabedoria sobre ele, de forma que ele foi um dos homens mais sábios que nós já vimos, o rei mais sábio que já reinou em Israel. Ele começou a sua carreira como rei em ascensão. Realmente, Salomão era um servo obediente a Deus. Mas num dado momento da sua vida, Salomão começou a amar demais as coisas dessa vida. Salomão começou a amar, por exemplo, a própria sabedoria que ele tinha. Salomão começou a amar a fama que ele tinha, de modo que agora ele queria cada vez mais fama. Ele queria ficar cada vez mais famoso, ele queria que as pessoas ao redor olhassem, batessem palmas e dissessem: meu Deus, mas que rei famoso, olha lá, esse homem é sábio de verdade. É isso que ele queria, ser reconhecido pela sua sabedoria, pelo seu império construído. E aí Salomão começa o declínio da sua vida. Ele começa a se casar com mulheres de outros reinos para poder fazer alianças políticas. Mas não só isso, Salomão é tão levado por essas mulheres a ponto do filho de Davi, e para quem conhece a história de Davi sabe que foi o homem segundo o coração de Deus, o filho de Davi começar a adorar os deuses das mulheres com as quais ele tinha se casado. Ele se casa com mulheres e adora aqueles deuses. Agora Salomão não é mais um adorador exclusivo de Jeová, Yahvé, o Deus do seu pai. Agora ele é um politeísta, ele tinha vários deuses, ele adorava os deuses das outras nações. A queda espiritual de Salomão foi vertiginosa, foi enorme. Até um dado momento no final da sua vida, que aparentemente, segundo o livro de Eclesiastes, a conclusão que nós chegamos no livro de Eclesiastes, é que parece que no final da sua vida Salomão caiu em si e percebeu que tudo aquilo que ele buscou durante a sua vida, nesse período de queda espiritual, em que ele deixa de servir a Deus e começa a buscar a fama, o dinheiro, as mulheres e tudo mais que o mundo poderia oferecer, e pasmem, Salomão provou de tudo que podia oferecer mesmo. Se era dinheiro, ele teve dinheiro com força. Se era mulheres, o harém dele tinha 1000 mulheres. Se era fama, era o rei mais famoso. E no final, esse homem vira e escreve para a gente o seguinte: é tudo inútil, tudo em vão, é tudo inútil, não vale a pena. E ele fala: nada faz sentido. Nós não estamos falando de alguém que não teve prazeres ou que não teve dinheiro. Nós estamos falando do homem mais sábio, mais rico e mais mulherengo que você puder imaginar. Esse é Salomão, e é esse que escreve: não faz sentido nenhum. Por isso que Eclesiastes parece ser uma porção final em que Salomão se lembra de que é Deus quem dá sentido para a vida. Ele se lembra de que o oxigênio que ele precisava para essa vida sufocante, porque você lê esse relato desse homem aqui, que a gente leu dos versos 1 a 11, você chega no verso 11, você não está nem conseguindo falar mais de tão sufocado que é uma vida dessa. E aí ele lembra que existe um oxigênio que não está nisso daqui que ele disse. O oxigênio não está nisso daqui. O sentido para essa vida não está nisso daqui que ele falou, e ele reconhece isso. Eclesiastes é um livro, e a série Oxigênio, baseada em Eclesiastes, é para te lembrar que o oxigênio para a sua vida sufocante não está aqui, não está nas coisas da terra. Se você imagina que uma vida sufocante é uma vida cheia de briga, de luta, de falta de dinheiro, ou de coisas desse tipo, uma vida truncada, eu tenho uma péssima notícia para você. Uma vida sufocante é simplesmente uma vida. Ela é sufocante por si só. A vida vivida sem Deus, ela não faz o menor sentido, e ela é extremamente sufocante, porque é tudo igual e é tudo inútil. Você pensa: vou ganhar dinheiro, aí amanhã você sai daqui e morre. Você pensa: vou construir um império, ninguém se lembra. É tudo inútil, é tudo em vão. Sem Deus a vida não faz o menor sentido.
E isso é extremamente sufocante. Por isso que Eclesiastes é um livro que fala muito ao coração do homem pós-moderno. Talvez você ainda não esteja familiarizado com o termo pós-moderno, então eu abro de novo um parênteses para te explicar. A pós-modernidade é o período que surgiu depois da modernidade. Pasma, né? Pós-modernidade tinha que ser depois da modernidade. Que surge ali na década de 60, mais ou menos, e dura até hoje. A pós-modernidade ela é caracterizada por uma mudança radical de valores e de percepção da vida. Quando você olha, por exemplo, para a modernidade, você via famílias inteiras, você via, por exemplo, uma cena muito comum do pai, da mãe, 2 filhos sentados numa mesa, almoçando, conversando, talvez até sobre o culto da manhã, alguma coisa assim. A cena da pós-modernidade não tem nem cena, porque está cada um num canto. Uma mudança de valores no que é família, do que é casamento, do que é certo, do que é errado. A mudança é tão brusca a ponto de alguém virar para você e dizer: quem é você para me dizer o que é certo e o que é errado, por exemplo? É uma mudança muito radical de pensamento. Enquanto entre as outras eras, a Idade Média, a Idade Moderna e por aí, as transições de mudança cultural e mudança de pensamento eram transições suaves, da modernidade para a pós-modernidade não teve nada de suave. E aí hoje, 2021, nós temos um problema sério na igreja e na sociedade. Que você tem pessoas mais velhas, como eu e o Ricardo, que vivemos ainda na cabeça da modernidade. Só que você tem os jovens que têm uma mente da pós-modernidade. Isso é um choque cultural que só Deus para poder resolver. Por isso eu falo, porque eu sou pastor de jovens e adolescentes. O choque cultural entre alguém da mentalidade moderna para pós-moderna é algo imenso. E o que tem a ver isso? O que é a pós-modernidade? Tem pelo menos duas filosofias, 2 modos de pensar pós-modernos que me chamam a atenção, porque se relacionam a isso de Eclesiastes. A primeira é a filosofia chamada hedonista. Já ouviram falar de hedonismo? Já ouviram falar? Hedonismo é a busca intensa por prazer. Você vai começar, se você parar para olhar, você vai reconhecer isso nas pessoas pós-modernas, nas pessoas de hoje. O que dá sentido à vida para uma pessoa hoje? Prazer. Então, se o meu prazer é sair e encontrar 5 mulheres e levar 5 mulheres para o quarto ao mesmo tempo, isso é que dá sentido à minha vida, é isso que eu vou fazer o resto da vida. O que dá sentido à minha vida é ganhar dinheiro, então eu vou entrar numa busca incessante por ganhar dinheiro. Porque as pessoas querem simplesmente sentir prazer. O que é certo e o que é errado numa mente pós-moderna? Prazer. Quem é você para dizer que o tipo de relacionamento que eu tenho é errado se esse relacionamento me dá prazer? Não é assim que pensa um homem pós-moderno? Pode olhar, é assim que pensa. Isso se chama hedonismo. No momento em que o homem parou de olhar para os outros, parou de olhar para Deus e começou a olhar só para si mesmo numa busca de prazer, ele perdeu o sentido da vida. As pessoas podem não admitir que não tem sentido para a vida, mas elas tentam preencher esse sentido com prazer e nunca conseguem. Nunca está certo, nunca consegue. Quem ganha dinheiro quer ganhar mais dinheiro. Quem tem 5 mulheres daqui a pouco quer ter 10. E por aí vai embora. Por aí vai embora. As pessoas estão à procura de prazer. E quem disse que prazer preenche o coração de alguém? Não dá certo. É deprimente saber disso, mas não dá certo. Uma outra filosofia é o naturalismo. Ontem, quando eu preguei, eu falei de outras 2, mas hoje eu resolvi suprimir para naturalismo. Eu iria dizer sobre o niilismo e sobre o existencialismo. Nomes bonitos, né? Filosofia é um negócio bonito. Mas tudo isso pode se reduzir no naturalismo. Naturalismo é o fato de você olhar para essa vida simplesmente com aquilo que você pode ver, tocar, sentir, só com o que você percebe que existe aqui. Ou seja, o homem se fecha numa bolha natural em que o que existe é só isso aqui. Eu estou vendo, eu estou sentindo, isso é vida. E aí o que existe de sobrenatural fica lá fora. O homem pós-moderno é um homem naturalista. E aí, quando o homem naturalista se depara com a natureza, igual Salomão aqui nesse texto que nós lemos, se ele for alguém suficientemente inteligente, ele vai olhar e vai ver que o rio corre para o mar e sempre vai correr para o mar, que o sol só nasce e põe num ciclo sem fim. Ou seja, ele vai olhar para a vida e falar: isso não faz sentido nenhum. A vida dentro de uma bolha naturalista, sem Deus, sem um sobrenatural, sem um transcendente,
Pobre coitado, não faz sentido nenhum. Nenhum. Eu quero que a gente entre agora no texto. Pode projetar para mim o texto, Andressa, o próximo slide. Nós vamos ler de novo. Vocês podem me acompanhar a leitura ali agora, não precisa ler junto comigo não. Está só ali para vocês acompanharem. Vamos entrar de novo na mente de Salomão. Desculpem se a gente vai se sentir um pouco sufocado de novo, mas depois do sufoco eu prometo que vem o oxigênio. As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que se esforça debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe, depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul, vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer, veja, isso é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois. Nesse texto, no versículo 1, ele identifica quem é o autor do livro, porque ele diz assim, as palavras do mestre. A palavra mestre aqui, no hebraico, de verdade, ela significa pregador, que é onde vem o título do livro, Eclesiastes. Talvez você esteja se perguntando aí, por que Eclesiastes? O que isso significa? A palavra grega para definir uma assembleia, um ajuntamento, uma igreja, é a palavra eclesia, e Eclesiastes sou eu, aquele que fala para a eclesia, aquele que fala para a igreja, para a assembleia, para o ajuntamento. E aí quando ele fala assim, as palavras do pregador, no grego seria do Eclesiastes, ele está dizendo o seguinte, aquilo que eu vou falar agora, no livro inteiro, eu não estou falando para um grupinho de pessoas, eu sou um pregador para uma assembleia universal. Salomão aqui, ele está dizendo o seguinte, eu vou falar um negócio agora que quando você estiver em 2021 e ler, ele vai continuar sendo verdade. São verdades universais sobre a vida humana, porque sempre foi assim, e sempre será assim, até o dia que Jesus voltar. Então quando a gente meditar agora um pouco mais nessas palavras de Salomão, do pregador, eu tenho certeza que isso faz parte da sua vida. Eu tenho certeza que de vez em quando você cai nesse pensamento e você vai precisar de oxigênio para poder superar esse pensamento. Nos versos 2 e 3, me acompanha aí na sua Bíblia, ele fala qual é o propósito do livro. Olha só, que grande inutilidade, diz o pregador ou mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o trabalho que se esforça debaixo do sol? O pregador aqui quer mostrar uma constatação dolorosa, uma tensão cheia de desgosto, de que a vida não faz o menor sentido. Viver sem Deus é algo extremamente sufocante, porque não faz sentido. A palavra que ele usa aqui para a palavra inutilidade, talvez seria melhor traduzido por passageiro. Na sua Bíblia aí é possível que esteja a tradução vaidade, vaidade de vaidades. Não é uma vaidade de você se olhar no espelho vaidosamente, mas a ideia é o seguinte, tudo é extremamente passageiro, tudo é extremamente volátil, você não consegue trabalhar em nada, porque é tudo sem sentido. A ideia é mais ou menos o seguinte, tem um teólogo que fez essa comparação, que eu achei interessante. Algumas pessoas podem imaginar que Salomão está dizendo que a vida é tão difícil quanto você construir um castelo de areia num dia de chuva. Mas essa imagem de um castelo de areia no dia de chuva ainda seria muito sólida, porque ele está falando aqui, a ideia aqui é muito mais de você tentar pegar uma nuvem e tentar fazer um castelinho de nuvem. Você nunca vai conseguir fazer, porque isso não faz o menor sentido. Você vai conseguir mexer? Não vai. Ele está dizendo, a vida é isso, é algo que você tenta fazer, tenta mexer, é tudo inútil, é tudo passageiro, não serve para nada, o dinheiro não serve para nada, é isso que ele está dizendo mesmo. Nada serve para nada, por quê? Porque você vai morrer, você vai passar. Nada serve para nada. Você está fazendo, não faz às vezes o menor sentido. Sem Deus, nunca se esqueçam disso.
No versículo 3, e ele ainda toca um pouco mais em nós, que ele fala: o que você ganha com o seu trabalho? Meu amigo, eu sei que você acorda todo dia 6:30 da manhã, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã. Você trabalha de 8 às 18, às vezes no sábado. E a pergunta é: o que você ganha com isso? Eu tenho certeza que no meio da semana, às vezes você para e pensa: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou ganhando com tanto trabalho? De que adianta? Se você quiser ganhar mais dinheiro, você vai ter que dobrar a sua carga horária. E você vai perder, por exemplo, contato com a família. Adianta? Vale a pena? Nada vale a pena às vezes. Você olha para a vida e fala: que negócio mais louco e mais sem sentido é esse negócio chamado vida. Que rotina insana é esse negócio chamado vida. A gente às vezes olha para isso. Se você ainda não tinha pensado nisso, talvez você comece a pensar agora e se sentir um pouco sufocado. Porque é realmente isso, a sua vida não faz sentido. Não tem o menor sentido trabalhar a semana inteira. A sua rotina não faz o menor sentido sem Deus. Depois eu falo por quê. Mas sem Deus você só vai sentir sufoco. Eu tenho certeza disso. E aí, olha só, ele olha para a natureza no versículo 4 até o versículo 7, e ele fala que as gerações vêm e vão, o sol se levanta, o sol se põe, o vento sopra para o sul, para o norte, o rio vai para o mar. Tudo acontece do mesmo jeito. Na natureza, diz Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É tudo uma eterna mesmice. E na hora que você olha para a sua vida, você fala: minha vida também é essa mesmice. Porque amanhã é segunda-feira e eu também vou acordar muito cedo e eu vou trabalhar até sexta. Na outra segunda de novo você vai fazer isso, e na outra segunda de novo, e na outra de novo, e na outra de novo, e na outra de novo. Até o dia que você tirar férias, para um pouquinho, depois na outra de novo. E a vida é só isso. E às vezes você pensa: a vida é só trabalho, ou a vida é só... Você cai nesse sistema, às vezes, de pensar que nada faz sentido. Porque de vez em quando eu paro e falo: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Todos nós caímos nesse sistema de pensamento. E depois ele ainda olha, dizendo que nada muda. Ele fala: também não tem nada novo. Ele fala: haverá algo que se pode dizer, veja, isso é novo? Não, já existiu há muito tempo. Ninguém se lembra dos que viveram. Eu estava esquecendo aqui. Quando eu acabei de dizer que nada muda, eu me lembrei de uma música que me disseram ontem que é do Belchior, mas ela ficou famosa na voz da Elis Regina. Eu tenho certeza que você conhece essa música. Essa música diz assim: já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória essa lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Eu estou vendo todo mundo cantando na mente. Ainda somos, todo mundo foi junto, não é porque essa música é famosa. Apesar de você tentar fazer tudo diferente, você ainda é o mesmo e vai viver igual ao seu pai, que viveu igual ao pai dele. Quando seu pai virar para você e falar assim: na minha época não era assim. Não era. Imagina se fosse. Era. Às vezes eu conversando com a Sara fala muito assim, vou te usar de exemplo: eu tenho a impressão de que o povo do passado era mais santo. Aí me dá vontade de falar: é porque você não vivia no passado. Vai lá para você ver o tanto que era santo, né? Porque você olha para sua avó, minha avó, querida, um dia sua avó já foi jovem, seu avô já foi jovem, igual você que está aqui. Um dia já teve a sua idade, por aí vai embora. E o homem é homem desde que se entende por gente. E todas as gerações é tudo igual. Porque o homem não mudou, o homem continua sendo homem. Estou errado? É tudo igual. E aí ele fala ainda o seguinte: veja, isso é novo. Tem alguém que possa dizer alguma coisa nova no mundo para deixar você ainda mais deprimido? O pastor Emílio Garófalo dá um exemplo que eu achei muito legal. Ele fala: nada é novo, de tal forma que até o micro-ondas é só um jeito mais moderno de esquentar comida, mas você já tinha o fogo. Nem isso é novo. A vida é essa eterna mesmice, sem sentido. Uma doideira, né? Viver, se você parar para pensar na vida, é uma doideira. E Salomão chegou a essa conclusão. E no final ele termina de enfiar a faca para você ficar totalmente sufocado. Ele mexe naquilo que mais mexe no nosso coraçãozinho. Que ele vira e fala assim: ninguém vai se lembrar de você.
Você tem noção disso? Que assim que você morrer, 20 anos depois, ninguém vai lembrar de você? Você sabe quem é Agenor Borges? Sabe? Alguém sabe quem é Agenor Borges? É o nome da rua da igreja. Tá aí, muito bonito ter o nome da rua, mas ninguém faz ideia de quem é Agenor Borges. Tubal Vilela? Ninguém sabe quem é Tubal Vilela. E ninguém vai lembrar de você também. Você está aí perdendo seu tempo construindo o seu império, tentando ser reconhecido pela sociedade, e ninguém vai lembrar de você. Isso é uma constatação. Então não faz o menor sentido. Dói, né, saber disso, que ninguém vai lembrar de você, porque você está aqui. Imagina eu, pastor. Eu falo, gente, essa comunidade aqui, essa igreja, ela vai lembrar de mim para sempre. Cara, quando eu morrer, ninguém vai saber meu nome, vai ter outras pessoas aqui. Ninguém vai se lembrar de mim e nem de você. Lembra de uma coisa: a vida sufocante é simplesmente a vida. A vida é só por si só uma rotina sem fim. A vida é por si só construir um castelo de nuvem. A vida é por si só algo que não faz sentido nenhum. Sufocante isso? Mas tem oxigênio. Eu queria que a gente fechasse essa mensagem refletindo sobre o oxigênio. Como que eu saio desse sufoco chamado vida? Calma, não é morrendo, né? Ficou esquisito. Tem outro jeito. Salomão diz aqui que tudo isso acontece debaixo do sol. Tudo isso acontece debaixo do sol. Ou seja, na nossa vida aqui, natural. Tudo isso acontece naquilo que você vê, naquilo que você toca. Se você quer sair dessa rotina sufocante, se você quer um oxigênio para dar sentido à sua vida, então eu te convido a olhar acima do sol, porque embaixo não há resposta. Não existe resposta para o coração humano olhando para as coisas dessa vida. Se você procurar preencher o seu coração e o sentido da sua vida com dinheiro, você vai ter R$1 milhão na sua conta e você vai continuar tendo um buraquinho na sua vida. Se você tentar preencher com amor, você vai dizer, não, vou preencher com o amor da sua mãe. E o dia que a sua mãe morrer, você vai fazer o quê? Com o amor do seu filho. E o dia que o seu filho casar, você vai fazer o quê? Vou preencher com o amor da igreja. E se essa igreja aqui cair um meteoro e acabar, você vai fazer o quê? É um meteoro? Por que? Essa é a parte que todo mundo olha e sabe que eu estou improvisando, né? Porque não está escrito. Eu não falei meteoro ontem. Você vai fazer o quê com o que você está procurando dar sentido à sua vida? Nada. Debaixo do sol, nada vai preencher o seu coração. Então você precisa olhar para cima do sol. Você precisa olhar para Jesus, assentado no trono celestial. E é lá que existe o oxigênio do sentido da vida. E é só lá mesmo. É só no trono da graça que existe sentido para a vida. Só em Jesus existe sentido para a vida. Uma primeira coisa que eu queria lembrar para você é que nós todos somos iguais a Salomão. Hora ou outra na sua vida você vai olhar para a vida e você vai se sentir extremamente sufocado, perguntando o que eu estou fazendo aqui. Você vai olhar para o seu dinheiro e falar, o que eu faço com isso? Eu vou comprar uma coisa, vou comprar outra, mas para que eu vou gastar meu dinheiro com um carro melhor se o carro que eu já tenho anda? Nada vai fazer sentido na sua vida, você vai cair nisso, eu tenho certeza. O que você vai fazer quando acontecer isso? Você vai olhar acima do sol. Você vai olhar para Jesus. E é lá que você vai recuperar o fôlego para continuar vivendo. Com Jesus, e somente com Jesus, a vida não é uma eterna mesmice. Tem um teólogo que eu gosto muito, Warren Wiersbe. Ele comenta assim: quando pertencemos à família de Deus pela fé em seu Filho, Jesus, a vida não é monótona, antes é uma aventura diária que constrói o caráter e que nos permite servir uns aos outros para a glória de Deus. Com Jesus, a sua vida não é uma eterna mesmice. Com Jesus, a vida é uma eterna aventura, por sinal. Com Jesus, até porque nós estamos numa eterna transformação com Jesus. Então não tem como ser mesmice, se aquilo que eu era ontem eu já não sou hoje, eu espero não ser amanhã. A vida não é uma eterna mesmice com Jesus. A vida não é tons de cinza com Jesus, mas é um colorido muito bonito, mesmo quando o dia está nublado. Mesmo nos dias cinzentos da dor e da angústia, a vida continua colorida com Jesus. Sem Ele você pode se entregar à sua dor, porque não faz o menor sentido mesmo. Mas com Jesus não. Jesus, ele põe na contramão tudo isso que Salomão constatou aqui.
Se Salomão vira e diz, que grande inutilidade, tudo é passageiro, nada faz sentido, Jesus fala, então eu vou te dar um sentido. Você está achando que a sua vida não tem sentido? Você está achando que você ganha dinheiro, ou que você tem um filho, ou que você faz isso ou aquilo, sua rotina, e isso não tem sentido? Então eu vou te dar um sentido. Faça tudo para a glória de Deus. Isso é sentido para a vida? É isso que Jesus diz. O apóstolo Paulo, ele diz, quer comamos, quer bebamos, fazemos tudo para a glória de Deus. Quando eu faço tudo para a glória de Deus, tudo tem sentido na minha vida. Eu sei que se eu estou ganhando um pouco mais de dinheiro, para que eu estou ganhando dinheiro, Tiago? Para a glória de Deus, porque isso vai ser usado para honrar o nome do meu Deus. E se eu perder dinheiro, é para a glória de Deus também, porque eu sei que Ele está transformando a minha vida em alguma coisa. Tudo para a glória de Deus. E se eu possuo uma esposa, é o quê? Para a glória de Deus. E se você possui um marido, é o quê? Para a glória de Deus. Se você tem um filho, é para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus faz sentido. E se eu chego e assisto um filme no Disney Plus ou na Netflix, e isso é para a glória de Deus, até isso faz sentido, porque eu sei que o meu prazer, eu estou tendo o prazer de ver um filme, porque Deus me permitiu esse prazer, então eu glorifico o nome dele e digo, olha só, isso faz sentido. Sentir prazer para a glória de Deus faz sentido. E prazer por prazer? Não faz sentido. Tudo feito para a glória de Deus faz sentido. E tudo que não é feito para a glória de Deus não faz o menor sentido. É em vão, é inútil. Jesus te diz, faça tudo para a glória de Deus e você vai encontrar um sentido para a vida. O homem hoje está perdido porque ele perdeu a glória de Deus de vista. Você quer construir algo para o seu nome, mas as pessoas vão te esquecer daqui a pouco. Mas isso, se você constrói alguma coisa, e enquanto você está construindo, as pessoas vão olhando e enxergando Deus, elas nunca vão se esquecer de Deus. Pode esquecer de você, mas o fato delas terem encontrado a Deus por algo que você fez vai marcar gerações naquela família. Você vai ser esquecido, Jesus não. Então faz sentido. Faz todo sentido. Olhar acima do sol, olhar para Jesus, para a glória de Deus, faz todo sentido. Se você busca no amor um sentido para a vida, Jesus vem e te mostra o que é amor de verdade. Você só conhece o amor de verdade na hora que você olha para a cruz. Porque eu sou capaz de morrer pela minha esposa ou pelo meu filho, mas pelo Ricardo vai ser mais difícil, viu? Pelo Ricardo eu deixo você ir. O Ricardo ainda é meu amigo. Imagina se eu pegar alguém que me odeia, aí é que eu não morro mesmo. Você vai morrer por um inimigo seu? Não. Ele fez isso. O maior amor do mundo é Jesus descendo à terra e morrendo por um inimigo seu, por alguém que o odiava, que era eu e você. Isso é amor de verdade. Isso é amor que desce do céu e preenche o nosso coração. Só o amor de Jesus dá sentido para a vida de verdade. Acima do sol. Acima do sol tem sentido para a vida. Na contramão da constatação de Salomão de que tudo é passageiro, de que tudo isso é inútil, Jesus vem e diz, calma lá, nem tudo é passageiro. Na contramão daquilo que Salomão diz que todo dia é a mesma coisa, Jesus fala assim, espera aí Salomão, deixa eu te contar uma coisa. Eu estou preparando um novo céu e uma nova terra. Vai ter um dia que tudo isso vai passar, mas vai se transformar em algo eterno e não vai ser mais passageiro. As coisas que você estiver fazendo agora pode parecer passageiro aos seus olhos, mas aos olhos de Deus não será. Pode ser que hoje você enxergue o sol nascendo e se pondo num ciclo sem fim, mas vai ter um dia que o sol não vai nascer. Vai ter um dia que a luz de Cristo vai iluminar e você não vai precisar de um sol que nasça e se põe. A luz de Cristo vai ser suficiente para brilhar pela terra inteira. O novo céu e a nova terra quebra esse ciclo de mesmice que Salomão constatou aqui, que às vezes a gente cai nessa rotina insana que a gente vive. Lembra do Lar Celeste, lembra que a gente cantou Maranata, hora vem Senhor Jesus. Quando você sentir que a sua rotina não faz sentido, que é tudo a mesma coisa, lembra que Jesus vai voltar um dia e o novo céu e a nova terra vão quebrar esse ciclo sufocante de vai e vem. Na contramão do que Salomão disse de que nada é novo, aí é que é novo mesmo, porque o novo céu e a nova terra é totalmente novo. E na contramão dele dizendo, ninguém se lembra daqueles que viveram antigamente, não vão se lembrar, Jesus fala, eu não vou esquecer de você. Se você quer reconhecimento de alguém, saiba que Jesus já tem seu nome gravado nas mãos, no livro da vida, e de você ele não esquece. Se você rendeu a sua vida a Jesus, se você se entregou a Jesus, de você ele não esquece.
então isso aqui que Salomão diz é verdade, debaixo do sol, porque acima do sol não é. De você, Jesus não esquece. Eu quero concluir lembrando que a vida pode ser extremamente sufocante se você olhar somente abaixo do sol. E vai ter dias que você vai olhar abaixo do sol. Vai ter dia que você vai olhar e a sua vida vai ser só isso aqui mesmo. E aí eu quero que você se lembre de olhar para Jesus. Vai ter dia que você vai cair numa rotina sem fim e você vai pensar, o que eu estou fazendo aqui? É nesse dia que eu quero que você lembre de Jesus. Porque com Jesus a vida faz total sentido. O Evangelho, Jesus, a graça, as promessas são o único oxigênio que nós temos para a nossa vida.